Ensinar e inspirar as pessoas é a grande vocação desse professor que já encerrou sua carreira profissional, mas segue com a curiosidade à flor da pele. Para ele, tudo precisa ser explicado nos mínimos detalhes, como as imagens que ele via no microscópio em suas aulas de biologia na graduação. A busca pela origem da família revela um traço único de uma pessoa que valoriza a história e a jornada de cada pessoa que contribuiu para a sua formação pessoal. Nossa conversa hoje é com Adhemar Rehmann, filósofo, professor aposentado da Universidade Federal do Paraná e um tio maravilhoso, que inspira a todos que possuem o privilégio de ter a sua convivência. Eu sou a Ana Rehmann, aromaterapeuta, empreendedora, farmacêutica e mãe, não necessariamente nessa ordem. E esse é o Aromateri Podcast. Roda a vinheta. Você está ouvindo Aromateri Podcast. Cada pessoa tem uma essência única. Uma produção de Orb 7 Studio. Seja bem-vindo, professor Adhemar, ao terceiro episódio do Aromateri Podcast. Para iniciar esse bate-papo, gostaria de saber onde você nasceu e de que forma a sua infância influenciou na sua escolha profissional. Eu fico muito grato por esse convite dessa juventude desbravadora. É uma grande oportunidade para atiçar lembranças de acontecimentos passados. E por falar em desbravar, o meu nascimento se deu, por assim dizer, em trânsito, num assentamento de alemães, num local chamado Marechal Hindenburg. Atualmente não existe mais esse nome, porque o local mudou para 10 de novembro, logo explicarei por quê. E nada mais é do que um bairro na cidade de Fraiburgo. Então, meu pai chega em Fraiburgo, em Marechal Rondon, chega no Marechal Hindenburg na segunda década de 1920, a cavalo. Ele chegou lá e, junto com o Frei, desbravaram aquela região, e daí por aí vocês podem entender a origem do nome Fraiburgo, que é do Frei, René Frei, que era companheiro do meu pai naquela época. E foi lá que eu nasci. Desde pequeno, então, com esses contatos com a natureza, com os fenômenos da natureza, chuva, vento, frio, mata, animais, eu me encantei com a galinha angulista, que é a galinha de angulista, vocês devem conhecer, que ela voa muito bem. Então, uma das minhas distrações era levá-las em cima do morro, atiçá-las para elas saírem planando. Então, essa identificação com as aves, com o voo, para mim era algo misterioso e que eu sempre desejei muito compreender, saber mais a respeito dessa qualidade do voo. Nunca tinha visto um avião, né? Então, a minha infância foi lá nessa natureza, nesse local. Que maravilha! Isso já explica muita coisa que a gente sabe dos seus gostos e das suas opções. Como você chegou na graduação em biologia e como isso teve impacto na sua vida? Bom, nessa marcha desbravadora e pioneira da minha família, não ficamos muito tempo lá, né? Sempre estávamos com aquele grupo dos gaúchos que vai subindo para o Paraná, depois Mato Grosso, Paraguai e tal. Então, agora, aos 13 anos, nós estávamos morando em Pato Branco, no Paraná, e aos 13 anos eu fui, mais ou menos meio ano que morei lá, fui para Porto Alegre para estudar. Fiquei num internato 9 anos em Porto Alegre para estudar. E sempre com esse desejo infantil ainda, de querer compreender o mundo. E
Então, ali eu acho que tinha aí uma raiz desse gosto pela filosofia e pela biologia aí dentro, não é? Então, quando eu entrei na universidade, fui procurar o Instituto de Ciências Exatas e Naturais, embora o pendor mesmo tenderia para a filosofia. Fiz vestibular de filosofia, mas tranquei a matrícula e continuei com a biologia, não é? E onde eu recebi o diploma de História Natural. Nessa época, participei muito de pesquisas, inclusive um tempo no navio cenográfico Almirante Saldanha, fazendo estudo dos peixes na costa do Brasil. E sempre com aquela questão da compreensão da natureza. Excelente, tio. E em que momento a área de educação entrou em sua vida e conquistou o seu coração? Muito bem. Então, eu formado já, dando aulas de biologia, construindo minha vida acadêmica, recebi uma bolsa para fazer o doutorado nos Estados Unidos, em Houston. Mas havia um conflito, um grande conflito, se deveria atender a esse chamamento, quando eu conheci um programa revolucionário, por assim dizer, chamado Premen. Então, nessa hora, eu estava em dois caminhos, ou ia para os Estados Unidos, ou ia me aproximar do Premen. E, realmente, eu me aproximei do Premen, fui aceito e fiz um treinamento na área de administração e recursos humanos, e fiquei nessa oportunidade sabendo que no Paraná seria construída uma escola polivalente do Premen, e então aquilo atiçou o meu gosto, não é, de pioneirismo, a vir para o Paraná. Houve daí um entendimento do Premen com o estado do Paraná e eu vim para cá e fui admitido, fui recebido muito bem, de braços abertos pelo secretário de Educação, pela Fundepar, com a missão, então, de tratar dos pormenores para a vinda do Premen para o Paraná. Isso foi um tempo que foi uma das exigências para o Premen vir ao Paraná seria de ter um plano global e integrado de educação. Então, eu fiquei assessorando também essa comissão e de onde saiu o primeiro plano estadual de educação. E dentro deste plano havia uma parte chamada programa aos encargos do Premen, trabalhando em parceria com o Paraná. Eu diria o seguinte, quando eu fico posteriormente pensando, elaborando, como é que eu me prendi com o coração ao Premen. E aí lembro de um ditado gaúcho que diz o seguinte, quando passar um cavalo encilhado na sua frente, aproveite e monte. Você não sabe se ele voltará. Então, muitas vezes, o cavalo encilhado, no meu caso, aí foi o Premen. Muitas vezes você não está atento às oportunidades que passam, pode passar uma cavalhada, eu falo isso para meus alunos, e você não vê nada. Não vê nada. Aí que está, então, a questão de quem está procurando e que já tem uma pré-compreensão daquilo que deseja fazer. Então, quando surge a oportunidade, ele sabe identificar. Disse que as descobertas são por acaso, sim, mas desde que a pessoa que teve contato com esse acaso o identifique como uma grande oportunidade. Tá? Então, essas oportunidades, né, as intuições que nós temos, vale aí até eu falei a palavra compreender mais de uma vez aqui, gostaria de retocar essa parte acadêmica, que para obter uma compreensão, para compreender, o compreender é aquele estalo, eureka, entendi. É a ideia que chega sem avisar, certo? Mas para essa ideia chegar, para você poder dizer entendi, compreendi, você
passa por uma pré-compreensão, que é um momento anterior. Sempre existe sempre existe um momento anterior. E a pré-compreensão é o que antecede a compreensão. A pré-compreensão é aquilo que nós quase já sabemos. Você está sentindo como quando você sai de casa e sente a impressão que tem alguma coisa estranha, acho que eu esqueci. Se você se concentrar, olhar para dentro de você, você logo vai descobrir o que foi. Ou esqueceu o documento, esqueceu a chave do escritório, tá? Então, era algo que você quase já sabia. Então, o filósofo, o cientista, ele vive diariamente isso, porque ele está sempre no mundo da lua. Dizem. Por quê? Porque ele está tentando entender o que está dentro dele, que são pré-compreensões. Dali a pouco ele, eureka, compreendi. Pronto, veja a ideia. Agora, porque ele compreendeu, ele pode explicar. Então, nós só explicamos problemas que nós já compreendemos. Eu não consigo explicar nada que eu não compreendi antes. Tá? Agora, tem o seguinte, nem tudo que nós compreendemos nós podemos explicar. Tá? Agora, tudo que foi explicado foi compreendido antes, mas nem tudo que nós compreendemos nós conseguimos explicar. Daí que existe uma ampla área de compreensões artísticas, filosóficas, que não são explicáveis, mas são sentidas. Então, aí se forma o círculo hermenêutico da ciência, da filosofia, né? E aí, com esse conhecimento que você adquire, você passa a ter novas intuições ou pré-compreensões, que vão instalar na compreensão, e assim funciona o círculo hermenêutico que nunca se fecha. Sempre está em ascensão. Aí, continuando nesse contato com o Premen, vem uma palavra aqui, de onde que surgiu esse programa. Esse programa surge na década de 1960, segunda parte principalmente, quando acontecia o que no Brasil foi chamado de milagre brasileiro, não só no Brasil, mas no exterior. O Brasil tinha um crescimento espantoso. É a época em que foram construídas as grandes rodovias, né? Onde foi construído Ponte Rio-Niterói, Itaipu. Então, era um período eufórico e, neste embalo, houve esse acordo do Brasil com os Estados Unidos, chamado McUSAID, em que uma parte desse empréstimo seria destinado para a educação. Então, foi criado um programa de duração provisória para executar esses projetos, né? Do Plano Estadual de Educação dos Estados, o Estado que se credenciava mediante um plano. Então, aqui no Paraná, eu vim justamente para isso, fiquei trabalhando até 74 na construção da base para esse programa aqui funcionar. Então, levei professores para Porto Alegre para serem treinados na universidade, professores universitários, que depois aqui iriam realizar os cursos assim chamados do Premen. Eram cursos de aperfeiçoamento de 360 horas. Tá? Perfeito, tio. Deixa eu lhe perguntar, enquanto isso, nesse projeto do Premen que conquistou o seu coração, justamente por ter esse pioneirismo e a possibilidade de ser revolucionário no Estado, tem um Premen em especial numa cidade que é Toledo, no interior do Paraná, que tocou assim de forma ainda mais profunda. Nesse momento, o Colégio Premen de Toledo, ele continua ativo, ele continua com muitos estudantes lá, ele tem vários cursos técnicos, além do ensino médio regular. E o que houve lá em Toledo que deu essa marca especial? Pois é, então nós estávamos lá nos idos de 77, 76, executando o programa aqui no Paraná, do Premen. Eu ocupava o cargo de subgerente de recursos humanos e projetos especiais, já que as gerências estavam na central do Rio de Janeiro. E nós tínhamos aqui também uma coordenação. Eu cuidava dos recursos humanos e projetos especiais e tinha um coordenador na pessoa do coronel Rodolfo Paixão Neto. Ele era chefe do Estado-Maior da 5ª Região Militar e passou para a vida privada para coordenar o programa aqui no Estado. E aí eu, em viagem para Toledo, onde deveria ser instalada uma escola polivalente de 1º grau do nosso programa,
E logo eu percebi, Toledo, a pujança, uma associação educacional muito atuante, prefeito muito receptivo, Wilson Kuhn. Então, nessa oportunidade, me ocorreu que poderíamos sediar lá, ao invés de uma escola de polivalente, um colégio de segundo grau. E conversei com eles, que eles poderiam concorrer, eles vibraram com essa possibilidade, fizeram toda a tramitação junto ao Estado e ao Premem Nacional, e então Toledo foi aprovado esse colégio polivalente lá. Eu já aproveitei, falando que nós precisávamos de 40 mil metros quadrados. Na hora, eles já trouxeram as alternativas. Eu pedi 3 alternativas. E uma alternativa que me ofereceram era junto de um banhado. Tem um banhado lá, mas seria mais fácil e tal. Naquela época, eu já trabalhava aqui em Curitiba num projeto da ADE, Educação Ambiental, e um dos conselheiros era o Jaime Lerner. A gente tinha muitas conversas com ele e absorveu muita coisa, né, de um planejamento sempre para 30 anos para frente. Então, naquela hora, eu vi 30 anos depois. Eu vi aquele lago que tem hoje em Toledo, que na época eles falavam de um banhado. Eu já estava vendo que ia dar aquele lago lá, que é o cartão de visita da cidade. E foi nessa região, então, que foi fácil, naquela época, pegar 40 mil metros, que, em questão de um dia ou 2, a prefeitura já desapropriou e já passou para o Estado e foi construído, então, o colégio polivalente lá. E esse colégio, então, nós dávamos 10 meses para construir uma escola. Durante esses 10 meses, a equipe de professores já selecionada estava fazendo seus cursos de graduação curta ou de aperfeiçoamento, mas todos os professores eram treinados em universidade, especificamente para esse colégio. Então, nesses 10 meses, o professor estava sendo preparado, estava sendo comprado o equipamento, desde a agulha ao microscópio, de tal modo que 10 meses depois, quando o colégio estava pronto, a equipe chegava e ia receber o equipamento que já estava destinado, especificado para aquela instituição. E de onde que surgiu o projeto arquitetônico? Dos currículos. Então, tínhamos os currículos das escolas, de onde tirávamos as especificações educacionais, para que ia servir. O arquiteto tinha que compreender aquilo e fazer o seu trabalho com base nas especificações educacionais. Surgiam, então, as especificações arquitetônicas, não é, para todo aquele currículo especializado, certo? Que maravilha, que história linda, tio. E os caminhos se cruzam, né? E nós, nesse momento, estamos trabalhando com uma startup chamada Alesnano, no Bioparque em Toledo, e vamos ter o privilégio de reativar a horta do Colégio Premem de Toledo. E nas nossas conversas, né, aos finais de semana, ouvindo sempre essa fala tão carinhosa e cheia de orgulho de um momento do Brasil que as coisas funcionavam de uma forma mais rápida e mais organizada também, talvez. Essa reativação da horta está sendo um motivo assim de bastante orgulho. Nós estamos programando, então, 4 canteiros de 10 metros quadrados cada um, onde serão plantadas as verduras, alface, cebolinha e também plantas medicinais, junto com a coordenadora do curso técnico em agronegócios do Premem. Então, temos uma pequena contribuição para esse colégio que atende tantas pessoas, tantos alunos e é ainda tão forte em Toledo. Você sabe que me causa, permite, grande satisfação ouvir falar desse empreendimento de vocês, porque tem algo assim que eu jamais imaginaria que 40 ou 50 anos depois desse treinamento, que o programa do Premem era transitório, a gente entregava a escola e saía de campo, ficava a escola para o Estado, né? O objetivo do Premem era trazer para os estados um modelo de escola que tivesse biblioteca, que tivesse áreas profissionalizantes, uma escola integrada,
modelo, né? E nem sempre foi muito bem aceito em alguns locais, não é? Porque era muito, vamos dizer assim, inovadora, revolucionária. Estavam dizendo que era uma escola muito chique, ou muito desenvolvida, mas nós achávamos que o Brasil merecia esse tipo de estabelecimento. Então, ficaria como modelo para o Estado se ele deveria construir outras. Nós construímos 9 dessas no Paraná, nessas grandes cidades, né, como Toledo, Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. Agora, 40, 50 anos depois, volta e meia eu encontro uma pessoa que eu pergunto, onde é que você estudou? Ela diz, estudei no Premem. Aí fala com o professor, eu sou professor do Premem. Quer dizer, o nome ficou o nome do Premem. Isso aí nós não esperávamos. Que, de certa forma, esse pessoal também vibrou e encampou o nome, não esquece mais do programa. De alguma maneira, sempre está no nome do estabelecimento. Exato, tem um nome formal para a escola, mas inclusive nas redes sociais é Premem Toledo. Então, o nome Premem continua firme. E agora nós vamos falar de um capítulo da sua vida que é sobre as suas aventuras na aviação. Deu para entender um pouquinho sobre essa curiosidade, vendo esses voos, né? Dessa galinha na sua infância, como que ela planava. Como que foi essa trajetória? Parece até que teve um pouso de emergência em algum momento. Nos conta como é que foi essa aventura. Então, a aviação. Sempre essa inspiração, sempre esse desejo interior, né? Mas não havia chance, né, de estudar. Quando vim para o Paraná, então, quando foi lá por 74, eu arrumei um tempo e procurei aviação. Eu era o Clube do Paraná, e imediatamente comecei um curso e realizei vamos dizer, uma carreira meteórica ali, né? De piloto, de brevet de piloto particular, privado. Eu logo consegui a graduação, a licenciamento de piloto comercial, piloto instrutor de voo, de avião a motores e planador, que também passei a ser o diretor técnico de planadores, né? E então foi muito rápido assim que eu pude dar vazão a toda aquela aspiração, né, do tempo desde criança, encantado com o voo das aves, né? E aí lá como instrutor de voo também, né, a gente identificava os alunos que pretendiam voar, ser pilotos, que a gente identificava no olhar dessa pessoa se ela serviria para se adiante eu não ia. Então, no olhar, a gente já via um futuro comandante, porque a pessoa estava lá de coração. Era uma atividade de coração, sabe? Então, eu sempre digo que eu pagaria para voar, mas eles me pagavam para voar, porque eu passei a ser pago, né? Fazia voos para televisão, voos de busca e salvamento, lançamento de paraquedistas, reboque de planadores, isso era pago, né? Da mesma maneira, lecionando, eu sempre dizia para os meus alunos que, se eu pudesse, eu pagaria para lecionar, mas não preciso, eu estou sendo pago para ter esse prazer aqui. Então, se a pessoa consegue dizer, eu faria isso, eu pagaria se eu pudesse para fazer isso, estamos falando em vocação. E esse tipo, e essa pessoa ninguém segura, então. Então, agora, sobre alguns percalços ocorreram, né? Você me lembrou de um pouso fora. Num lançamento de paraquedismo, lá na subida já, eu notei que um trem de pouso estava avariado. Então, lancei os paraquedistas todos e, depois de 2 horas sobrevoando Curitiba para perder o combustível, eu acabei decidindo por um pouso fora do campo, né? Porque podia pegar fogo ali no campo. Então, tinha um gramado do lado e eu pousei neste gramado sem um dos trens de pouso, né? Então, foi um pouso bem sucedido, em que eu apliquei meu conhecimento de planadores, etc., de pousar sem motor, uma roda só, essas coisas todas. E tiveram outros pousos fora, assim, mas sem maiores consequências, né? Porque o piloto nunca quer perder o avião. Ele tem certeza que ele quer salvar o avião.
Então, eu atuei na aviação como uma atividade paralela, de fins de semana, feriados, férias. Eu atuei como piloto paralelamente à Universidade do Paraná, porque quando eu vim para o Paraná, eu logo fiz o concurso e passei a trabalhar na universidade, não em tempo integral, porque parte do tempo eu dedicava ao Premem e parte do tempo à universidade. Então, fui tocando assim. E nas horas de folga, aviação. Quanta energia, quanta atividade. E é impossível não perguntar sobre aquele momento que você ficou recluso em uma chácara na cidade de Candelária para concluir o seu doutorado. Como foi aquela experiência em que não tinha computador, ainda não tinha toda essa tecnologia que permitia digitar e armazenar na nuvem? Como que foi esse momento? Eu já usava computador na Unicamp, né? Porque eu fiz o meu doutorado em filosofia na Unicamp. Saía 2 dias antes de Curitiba para usar o computador que tinha lá, porque computador naquela época era algo meio misterioso, né? Você não podia, numa instituição, simplesmente comprar um computador e precisava 1000 autorizações, né? De comissões e tal na universidade. Havia um parecer de uma comissão que permitiria você usar um computador. Então, era muito, e também era muito caro e tal. Então, eu fui para... Me alojei lá no Monte Botucaraí, numa chácara do meu irmão, para buscar um isolamento na hora de culminar ali com minha tese, né? Fiquei 4 meses lá, sem televisão, sem contato, nada. 4 meses lá no Botucaraí, onde eu contemplava, daquelas alturas, o Pampa Gaúcho. Era muito inspirador este local, não é? E eu estava realizando aquilo que o meu coração pedia, ou seja, aquela filosofia, aquelas indagações filosóficas que me incitavam. E isso já assinala uma direção da filosofia. O que é filosofia? Porque não se ensina filosofia, e sim se filosofa. Assim como não se ensina a criatividade. É impossível ensinar a criatividade. Nós podemos atrapalhar como professores. Muitas vezes nós atrapalhamos o aluno que é criativo. Agora, ensinar, não. Isso é uma questão das descobertas do indivíduo, né? E, então, eu estava lá fazendo meu doutorado em filosofia, a partir da natureza. Então, eu diria que é uma filosofia da ciência, não é? E, em seguida, resolvemos criar um curso de doutorado em meio ambiente, um curso interdisciplinar na Federal. E aí, terminado aqui o meu doutorado, eu fui para a Alemanha fazer o meu pós-doutorado, justamente sobre essa questão de meio ambiente, filosofia e meio ambiente. Retornando, nós implantamos uma equipe central, uns 10 indivíduos, mais ou menos. Nós implantamos o doutorado em meio ambiente na Universidade Federal, onde eu trabalhei muitos anos, e, paralelamente, lecionando como professor visitante em algumas universidades do Mercosul. Então, eu estava no auge de tudo que eu queria realizar nesse sentido, né? Sempre a natureza norteando os seus projetos e seus passos, isso é muito bonito. E a nossa conversa está muito boa, mas estamos chegando ao fim. Para finalizar, professor Adhemar, gostaria de pedir uma mensagem aos estudantes do nosso país. Muitas vezes desanimados pela falta de perspectiva ou oportunidade de trabalho. O mercado de trabalho está mudando muito, inclusive muitos chegam a dizer que as profissões do futuro nós nem conhecemos ainda quais serão. Estamos experimentando muitas mudanças, né, no nosso planeta, as questões climáticas sendo muito mais claras para nós nesse momento, levando vidas, devastando cidades. Como que ficam esses estudantes nesse momento? Ainda vale a pena estudar para ter uma carreira de sucesso, seguir a sua vocação, realizar seus sonhos? Essa questão mexe com todas as reflexões que eu vinha realizando e talvez vou dar um depoimento. Eu acho importante que o jovem consiga fazer uma comunicação vertical, ou seja, que converse com os mais velhos, com os mais experientes.
justamente numa época em que essas pessoas estão muito disponíveis. Nós estamos vivendo uma época em que os doutores, os cientistas, os filósofos estão muito disponíveis para dialogar quem está abaixo. E, paradoxalmente, é uma época que mais se caracteriza por um rompimento com esse contato com os mais velhos. A tendência do mundo que nós vivemos era uma comunicação horizontal. Eu só falo com as pessoas do meu projeto, das músicas que eu gosto, do meu grupo de música tal lá. E, então, nem linguagem tem para se comunicar com os que estão em cima. Então, eu diria o seguinte, fique atento, não deixe o cavalo passar, o cavalo encilhado, porque quem consegue falar com os mais experientes, os mais vividos, vai ser aquele indivíduo que vai ser escolhido para ser orientando, ou numa indústria, numa empresa, ele consegue falar com a chefia, ele tem vocabulário para falar, tem interesse, e o patrão, digamos assim, o orientador que está lá em cima, está procurando jovens com essa capacidade, e aí dá certo. Aí dá certo. Vem o jovem com toda aquela força de desbravadora, né? E tem alguém que vai dar cobertura e vai financiar essa atividade. Então, esse indivíduo que vai e trabalha de coração, identificou o que ele gosta de fazer, ninguém segura. Ninguém segura alguém, ninguém segura um indivíduo que quer ser jogador de futebol, quer ser piloto, quer ser cirurgião, ninguém segura, porque ele está fazendo aquilo de coração, ele pagaria para fazer aquilo. Então, tem espaço para esse tipo de pessoas. E ainda mais quando jovens, não é? Vou terminar com um dito artístico, é um período do jovem em que ele tem coragem de colher flores à beira do abismo. Então, é nessa fase, com esta coragem, fique atento, não deixe o cavalo encilhado passar. Obrigado. Perfeito. Que aula, que exemplo de vida. Professor Adhemar, gostaria de agradecer muito por sua participação e dizer que meu coração está transbordando de alegria por essa entrevista com uma pessoa tão especial que deixa sua marca de curiosidade e alegria por todos os lugares que passa. Para mim, a frase que marca nossa relação entre tio e sobrinha é: mantenha os fogos. Eu adoro ouvir isso, porque tem momentos que realmente são tantos desafios que nós desanimamos. E ouvir de você que nós temos que seguir firmes e manter os fogos faz toda a diferença na nossa vida. Muito obrigada por esse momento especial, por essa entrevista. Obrigada de todo o coração. Então, mantenha os fogos que estamos contigo. Muito obrigada.